Meus irmãos, quantos hoje em dia não falam que eu não estou aqui para obedecer à doutrina de homens? E nesse vídeo de hoje nós gostaríamos de trazer no nosso canal Derrubando Raciocínios a respeito da diferença da doutrina de Deus, da doutrina do homem e da doutrina de Satanás. Acompanhe esse vídeo até o final. Meus irmãos, eu quero vos saudar com a santa e gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muito prazer e honra que nós estamos aqui para gravar mais um vídeo em nosso canal Derrubando Raciocínios, e hoje com esse tema bastante polêmico a respeito dos 3 tipos de doutrina existente hoje. Por que eu resolvi trazer esse vídeo? Porque hoje nós estamos aí, glória a Jesus, sempre ouvindo essa frase que eu não obedeço doutrina de homem. O que seria uma doutrina de homem? O que seria uma doutrina de Deus? Qual é a doutrina que devo obedecer? Qual que eu não devo obedecer? E nós vamos ver no vídeo de hoje, aleluia, a respeito dos 3 tipos de doutrina. Mas antes, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito, se inscreva aí no nosso canal, louvado seja Deus. Se inscreveu? Ative o sininho de notificação para que você não perca nenhum de nossos vídeos. Glória a Jesus. Não esqueça de deixar aquele like, aquela curtida. Aleluia, louvado seja Deus. E não esqueça também de compartilhar, aleluia, em suas redes sociais. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Também não deixe de nos seguir aí pelo Instagram. derrubando_raciocínio.com.br, e também pelo Facebook, derrubando_raciocínios.com.br. Amém, meus irmãos? Para darmos início a esse estudo, se faz necessário a gente descobrir qual o significado da palavra doutrina. E nós fizemos um estudo aqui, algum apanhado, louvado seja Deus, e em breves palavras eu queria trazer, aleluia, louvado seja Deus, a diferenciação desses 3 tipos de doutrina. Louvado seja Deus. Amados, o termo doutrina, ele pode ser definido como um conjunto de ensinamentos que servem como base a um sistema religioso, político, filosófico, militar, pedagógico e entre outros. Aleluia, esse é o termo designado para a palavra doutrina, conjunto de ensinamento. Mas e a Bíblia? O que a Bíblia diz a respeito de tudo isso? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu João, no seu capítulo de número 7, e o verso 14 até o 17. A palavra de Deus nos diz assim: quando a festa estava na metade, subiu Jesus ao templo e começou a ensinar. Os judeus estavam admirados e perguntaram como é que ele sabe tanto sem ter estudado. Respondeu Jesus: o meu ensino não é meu, ele vem daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo de mim mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, nós vemos aqui à luz da Bíblia Jesus ele se expressando, glória ao nome do Senhor, no meio de uma festa. Ele resolveu ensinar naquele episódio, naquele evento. Talvez você possa me dizer que isso seria uma grande falta de ética, aleluia, porque hora de festa não é hora de estar dando ensinamento. Louvado seja Deus. Mas como Jesus ele veio para quebrar a ética, quebrar protocolo, aleluia, nós vimos que no meio da festa ele saiu para ensinar. Ele estava ali para ensinar, ele estava ensinando. E os judeus estavam admirados dos seus ensinamentos, ou seja, da sua doutrina. Aleluia, glória ao nome do Senhor. E ele disse: o meu ensino não é meu. E nós vemos aqui que Jesus ele estava falando como um homem. Jesus, aleluia, louvado seja Deus, ele aqui nesse episódio, ele era 100% homem. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós temos um vídeo aqui no nosso canal, vou deixar aqui na descrição, para que você acompanhe quem é Jesus. Você vai entender o que eu estou falando. Eu não vou detalhar esse assunto, aleluia, nesse momento, porque o tema hoje é outro. Aleluia, mas acompanhe esse vídeo aí, está aleluia, na descrição, está aí nos cards, você pode acompanhar e ver quem realmente era Jesus. Pois bem, queridos, e aqui, Jesus ele estava falando como sendo ele 100% homem. Aleluia, louvado seja Deus. E a advertência que ele deixou
não foi outra senão: o meu ensino não é meu, ele vem daquele que me enviou. E se alguém quiser fazer a vontade de Deus, descobrirá se o ensino vem de Deus ou se falo de mim mesmo. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Então aqui a gente já dá a diferenciação, que Jesus ele veio trazendo a doutrina de Deus para o mundo, os ensinamentos de Deus para o mundo, e ele sendo 100% homem, ele trouxe esse ensinamento. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus, glória ao nome do Senhor. É por esse motivo, amado, aleluia, louvado seja Deus, que nós trouxemos esse vídeo para esse canal, para esse episódio de hoje, aleluia, para que você fique inteirado a respeito desse assunto. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus, porque a palavra de Deus, amado, ela vai sempre bater contra aos princípios humanos. Aleluia, louvado seja Deus, porque o que Jesus quer fazer com a raça humana não é outra coisa senão fazer você como ele é. Aleluia, louvado seja Deus. E você fazer a vontade de Deus e a vontade do homem, fazer a vontade de Deus e a vontade do mundo, aleluia, louvado seja Deus, fazer a vontade de Deus e fazer a sua própria vontade, aleluia, louvado seja Deus, vai dar atrito entre as duas vontades, porque a sua vontade é uma, a vontade de Deus é outra, aleluia, a vontade do mundo é uma, a vontade de Deus é outra. É tanto que a palavra de Deus diz que aquele que se faz amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E a doutrina de Deus, ela é diferenciada. A doutrina de Deus traz a você pureza, traz a você um temor, traz a você uma sinceridade, faz você ter a cara de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você quer ver o negócio? Abra comigo a sua Bíblia na carta de Teste aos Romanos, no capítulo 16. Glória a Deus. Carta de Teste aos Romanos, capítulo 16, do verso 17 a seguir, que diz assim a palavra de Deus: rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste. Desviai-vos deles, pois os tais não servem a Cristo nosso Senhor, mas ao seu ventre, com suaves palavras e bajulações, enganam o coração dos incautos. Mas a vossa obediência é conhecida de todos, por isso alegro-me em vós, mas quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. Louvado seja o nome do Senhor. Está vendo aí o que a palavra está nos dizendo? Aleluia. Técio, amando de Paulo, ele escreve a carta aos Romanos, dizendo para que você note os que promovem dissensão e escândalo contra a doutrina que você aprendeu. Aleluia. Diz: desviai-vos dele, porque os tais não servem a Cristo. Observa que a doutrina que nós aprendemos há 20, 30, há 40 anos atrás, já não é a mesma da atualidade. Aleluia, porque infelizmente, amado, aleluia, louvado seja Deus, os nossos líderes estão se, aleluia, profissionalizando na fé, vamos dizer assim, aleluia, fazendo, aleluia, as suas aberrações dentro das nossas igrejas, transformando, aleluia, as nossas igrejas em, aleluia, louvado seja Deus, em empresa, sendo eles mesmos os próprios empresários, e você e eu, nós, membros dessas tais igrejas, nos tornamos até um objeto, aleluia, de compra e venda, infelizmente. Mas olha só o que o texto está nos dizendo, para que você note os que promovem dissensão e escândalo contra a doutrina que você aprendeu. Desviai-vos dele, porque os tais não servem a Cristo, mas ao seu próprio ventre. Aleluia. E tem mais: e com suaves palavras e bajulações ele engana o coração dos incautos. Mas a sua obediência, disse aqui o apóstolo Paulo, mandando o Técio escrever, é conhecida de todos. Por isso, seja sábio para o bem, simples para o mal. Aleluia, louvado seja Deus. Mas ainda vamos ver alguns textos aqui que falam a respeito da doutrina de Cristo, a sã doutrina, a doutrina de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. E agora vamos ver na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6 e o verso 3 a seguir. A palavra diz assim: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, suspeitas malignas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade,
cuidando que a piedade é fonte de lucro. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só que Paulo, aleluia, ordena a Timóteo, aleluia, glória a Deus, que se alguém ensinar outra doutrina e não se conformar com a santa palavra do Senhor Jesus Cristo, ele é soberbo e nada sabe. Aleluia, glória a Jesus. Quantas doutrinas Cristo deixou ilustrada aqui na sua palavra, que hoje está sendo ignorada. Aleluia, louvado seja Deus. Já não se coloca mais, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ela é explícita em nossas igrejas, e por esse motivo a gente vê o modernismo, o mundanismo tomando conta dos templos nesta atualidade. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E nós vemos à luz da Bíblia que Paulo ordena a Técio a escrever e a dizer que se alguém, aleluia, louvado seja Deus, ensina outra doutrina, afasta-se desse. E aqui para Timóteo ele diz, olha, se não se conforma com a doutrina de Cristo e não concorda com ela, aleluia, louvado seja Deus, é soberbo e nada sabe. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus, mas delira acerca, louvado seja o nome do Senhor, de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias. Para quem não sabe, porfia é uma disputa, uma competição. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Gera tudo isso, amado, não se conformar com a santa palavra do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. Mas que você tenha, para você ter a sã doutrina com você, você deve tomar esse conselho também que Paulo manda para Tito. Abre comigo aí a sua Bíblia, aleluia, na carta de Paulo a Tito, no capítulo 1 e verso de número 9 a seguir, que diz assim: deve reter firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar na sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Pois há muitos insubordinados, faladores vãos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso tapar-lhes a boca, porque transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância. Aleluia, louvado seja Deus, para que você conheça, aleluia, a sã doutrina de Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. Você deve reter firme. O que é reter? É se apegar, aleluia, prender a si mesmo, aleluia, nessa santa e gloriosa palavra de Deus, aleluia, para que você tenha essa sã doutrina. Então você deve reter firme, aleluia, a fiel palavra, que é conforme a doutrina, que é conforme os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, aleluia, porque há muitos insubordinados, faladores vãos, especialmente os da circuncisão. Quando ele especifica os da circuncisão, aqueles que estão aí envoltados na lei, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, glória ao nome de Jesus Cristo. E o texto está nos dizendo que é preciso tapar-lhes a boca, porque transtorna casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância. Aleluia, louvado seja Deus. Portanto, meus amados, a palavra de Deus é objetiva. Paulo ainda aqui no capítulo 2, que ele escreveu a Tito, ele diz, olha, fala o que convém à sã doutrina. Não fale outra coisa, pastor, não fale, pregador, outra coisa. Fale o que convém à sã doutrina. Aleluia, isso especificando as doutrinas de Deus. Daqui a pouco nós vamos, aleluia, louvado seja Deus, especificar quais são as doutrinas, aleluia, dos homens e quais são as doutrinas dos demônios. Eu disse no princípio desse vídeo aqui que ia apresentar a você 3 tipos de doutrinas: doutrina de Deus, doutrina do homem e doutrina dos demônios. Aleluia, louvado seja Deus. E para mim finalizar essa parte da doutrina de Cristo, tem muitos outros textos, amado, mas eu quero especificar num resumo, para que o nosso vídeo não fique muito extenso. Mas abra comigo na segunda epístola de João, aleluia, capítulo único, versículo de número 9 a seguir, e veja o que está escrito lá. O texto diz assim: todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e não permanece nela, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa e nem tampouco saudeis, pois quem o saúda tem parte nas suas más obras. Louvado seja Deus. Você observou?
aleluia, glória a Jesus, que todo aquele que vai além da doutrina de Cristo, aleluia, e nela não persevera, não tem a Deus. O texto é claro, não tem a Deus, porque quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai quanto ao Filho. E ele é claro e objetivo quando ele diz: se alguém vem ter convosco, aleluia, isso é para você, querido e amado espectador, aleluia, se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não receba em casa. Está dizendo: não receba em casa, e nem tampouco saudeis, aleluia, pois quem o saúda tem parte nas suas más obras. Mas espera aí, irmão Donizete, se eu não saudar a todos, aleluia, glória a Jesus, eu não estou fazendo diferença, como é que eu vou ganhar os incrédulos? Mas preste atenção, que as saudações, existe cerca de 61 saudações, entre o oi até sair a paz do Senhor Jesus, aleluia, são cerca de 61 saudações. É por isso que lá em Mateus, o texto bíblico nos diz que se saudarmos somente os nossos irmãos, que recompensa teríamos? Aleluia, louvado seja o nome de Jesus, glória ao nome do Senhor para sempre. Portanto, você pode saudar um qualquer com um bom dia, boa tarde, olá, como vai, boa noite, aleluia, louvado seja Deus. Mas a paz do Senhor Jesus, o próprio Cristo, ele disse na sua palavra escrita lá no Evangelho de João, dizendo: deixo-vos a minha paz eu vos dou, e não vos a dou como o mundo a dá. Aleluia, a paz do Senhor Jesus é somente para quem é salvo, aleluia, em Jesus Cristo. Então essas são as doutrinas de Cristo. Eu fiz um resumo aqui desse apanhado, aleluia, mas se você buscar as concordâncias dos textos da qual citei, você vai, aleluia, adquirir mais conhecimento. Agora eu quero te apresentar a respeito da doutrina do homem, da doutrina do homem. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 15, o verso 8 a seguir, e vamos ver o que o texto bíblico diz, aleluia, nos mostrando a respeito da doutrina do homem. A palavra de Deus nos diz assim: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me adora, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Aleluia, louvado seja Deus. Que doutrina do homem é essa, irmão Donizete? Aqui os fariseus abordam a Jesus, aleluia, louvado seja Deus, e traz uma interrogação sem nexo a ele, aleluia, perguntando por que os seus discípulos, aleluia, louvado seja Deus, comem sem lavar as mãos. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Quebrando assim as tradições dos anciões. E Jesus adverte eles: e vocês, por que quebrais vós também os mandamentos de Deus? Aleluia, por causa da vossa tradição. Aleluia, louvado seja Deus. Glória ao nome do Senhor. Vocês me honram de lábios, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homem, doutrinas de homens. Então preste atenção, doutrina dos homens são tudo aquilo, aleluia, louvado seja Deus, que está fora da palavra de Deus. Ideologias do homem, ideologia minha. Talvez eu quero que você faça uma coisa e não te dou nenhum aparato bíblico, aleluia, não te dou nenhum texto bíblico que comprove aquela meta, aquela regra que eu impus naquele ambiente. Isso é uma doutrina de homem. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas quando está escrito aqui, dentro da palavra de Deus, não é doutrina de homem, é doutrina divina. É a sã doutrina que precisa, que deve ser obedecida. Louvado seja o nome do Senhor. Então doutrina de homem é isso, amado. Esse mesmo texto, ele me dá uma concordância lá em Marcos capítulo 7, versos 5 ou 9, vamos dar uma olhada lá? Diz assim a palavra de Deus: depois perguntaram-lhe os fariseus e os mestres da lei: por que não andam os teus discípulos conforme a tradições dos antigos, mas comem com as mãos sem lavar? Respondeu Jesus: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me adora, ensinando doutrinas que são preceitos de homem, deixando o mandamento de Deus
e guardais a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e muitas outras coisas semelhantes a esta. E disse-lhe jeitosamente: rejeitais os mandamentos de Deus para guardar a vossa própria tradição. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Está aí a palavra de Deus clara e objetiva, mostrando para nós a respeito da doutrina dos homens. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. E para mim finalizar o tópico da doutrina dos homens, confira comigo aí, carta de Paulo aos Colossenses, no seu capítulo 2, a partir do verso 20, e veja o que está escrito lá. A palavra diz assim: se estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, preste atenção, por que vos sujeitais ainda a ordenanças como se vivesseis no mundo? Como não toques, não proves, não manuseis. Todas essas coisas estão destinadas ao desaparecimento pelo uso, porque são baseadas em preceitos e ensinamentos dos homens. Tem, na verdade, aparência de sabedoria em culto voluntário, humildade fingida e severidade para com o corpo, mas não tem valor algum contra a satisfação da carne. Aleluia, louvado seja Deus. Preste atenção no que você acabou de ler aí em Colossenses. Se você está morto concernente aos rudimentos desse mundo, aleluia, louvado seja Deus, glória a Jesus, porque ainda vos sujeitais ainda a esses rudimentos. Aleluia, louvado seja Deus. Todos esses rudimentos do mundo é preceitos do homem. Aleluia, e ele cita alguns exemplos como não toqueis, não manuseis. Todas essas coisas estão destinadas ao desaparecimento. Aleluia, eu aprendi perfeitamente que eu não devo mostrar a minha nudez. Isso não é doutrina do homem, isso é doutrina divina, isso é doutrina bíblica. Aleluia, louvado seja Deus. A minha nudez, ela pode ser mostrada para minha esposa. Glória ao nome de Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. Mas quando é proibido dentro de uma igreja a mulher usar mini saia, a mulher usar uma calça comprida, aleluia, louvado seja o nome de Jesus, a usar, aleluia, as maquiagens, os brincos, os enfeites do modo geral, aleluia, louvado seja Deus, alguém me abre a boca e diz que são preceitos dos homens. Aleluia, se você acha que é um preceito dos homens, é só você ler aí, aleluia, as escrituras. Eu tenho um vídeo em meu canal, vou deixar aqui nos cards também, a respeito da doutrina das vestes, e você vai conferir lá. Aleluia, louvado seja Deus, glória ao nome do Cordeiro para sempre, louvado seja o nome de Jesus, e você vai ver se é doutrina de homens ou se não. Aleluia, tudo aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada são doutrinas de Deus e não doutrina dos homens. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Ah, mas irmão Donizete, você tem que ver o tempo e tem que ver as traduções também, que eu não sei o que. Aleluia, glória a Jesus. É aquilo que Jesus advertiu o fariseu: jeitosamente rejeitais a doutrina de Deus para guardar o vosso próprio costume. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que Deus em Cristo tenha misericórdia de nós. Aleluia, louvado seja Deus, glória ao nome do Senhor. Então nós vemos aqui que doutrina de Deus é aquela que está explícita na palavra, doutrina do homem é aquela, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, explícita, aleluia, fora da palavra, apenas de lábios. Isso é doutrina de homens, que não tem nenhuma comprovação bíblica. Mas e doutrina de demônios, irmão Donizete? Aleluia, Paulo escreve uma carta a Timóteo e fala-nos também, aleluia, a respeito da doutrina dos demônios. Vamos conferir? Abra comigo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 1 a seguir. Vamos ver o que o texto bíblico nos diz. Diz assim a palavra de Deus: o Espírito, porém, expressamente diz que nos últimos tempos alguns se apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia dos homens que falam mentiras e tem cauterizada a própria consciência. Aleluia, está vendo aí? Os últimos dias é esse que nós estamos vivendo, a doutrina de demônios. Por que doutrina de demônios? Ensinamentos demoníacos, aleluia, como um segundo casamento permitido, destruição de um casamento para contrair um novo casamento. Isso é doutrina de demônios. Aleluia, louvado seja Deus.
todo ensinamento que sai da simplicidade de Cristo, que foge da luz da palavra, que contraria a vontade de Deus, é doutrina de demônios. E a palavra está nos dizendo, aleluia, para a gente se apartar, aleluia, de tais atitudes. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus tenha misericórdia, irmãos. As doutrinas de demônios estão prevalecendo em nossas igrejas na atualidade, mas que você jamais venha, aleluia, louvado seja Deus, se contaminar, aleluia, louvado seja Deus, com tudo isso. Mas eu quero te citar hoje aqui, nesse vídeo, aleluia, glória a Jesus, aleluia, 2 episódios bíblicos que nos mostra a Bíblia Sagrada, que se você também não obedecer certas doutrinas de homens, você não tem direito à salvação. Mas como assim, irmão Donizete? Abra comigo a sua Bíblia em Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 32 e o verso 2. O texto bíblico diz assim: goteje a minha doutrina como a chuva, e destile o meu dito como orvalho, como chuvisco sobre a erva, e como gotas de água sobre a relva. Apregoarei o nome do Senhor, e engrandecerei o nosso Deus. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, e todos os seus caminhos são justos. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Corromperam-se contra ele, já não são seus filhos, e isso é a sua mancha. Geração perversa e depravada é assim que recompensas o Senhor, tu povo louco e ignorante. Não é ele o teu Deus que te adquiriu, que te fez e que te estabeleceu? Lembra-te dos dias antigos, atenta para os anos de cada geração. Pergunta a seus pais e eles te ensinarão, e aos teus líderes e eles te dirão. Quando o Altíssimo distribuía herança às nações, quando separava os filhos dos homens, fixou limites dos povos segundo o número dos filhos de Israel. Aleluia. Você observou uma coisa aqui? Goteje a minha doutrina. Quem é que está dizendo isso aqui? Era Moisés, amado. Goteje a doutrina dele. Por quê? Porque os ensinamentos dele era vindo da parte de Deus. Se você não obedecer a doutrina também que Moisés deixou, é óbvio, aleluia, que a lei e os profetas foram até João. Vindo depois disso, aleluia, louvado seja Deus, os ensinamentos de Cristo, aleluia, sem dúvida nenhuma, aleluia, mas existe ordenação escrita por Moisés que deve ser obedecida e observada até hoje. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para sempre. Mas ainda tem um outro episódio que, se você não obedecer certas doutrinas de homens, você não tem direito à vida eterna e salvação. Quer ver? Abra comigo Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e o verso de número 42 a seguir. Vamos ver o que o texto está nos mostrando. A palavra diz assim, vamos ler a partir do 41. Os que de bom grado receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia acrescentaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens e repartiam com todos conforme a necessidade de cada um. Perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam junto com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Louvado seja o nome do Criador. Você viu o que a palavra de Deus nos diz? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Os apóstolos eram homens ou não eram? Se você não obedecer a doutrina dos apóstolos, querido, você não tem direito à salvação. Aleluia, louvado seja Deus. Persevere na doutrina de Cristo, persevere na doutrina dos apóstolos e serás bem sucedido. E para nós finalizarmos esse vídeo, eu quero finalizar lendo com você a segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no seu capítulo 4, e o verso de número 3, a seguir, que diz assim: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, e se recusarão dar ouvidos à verdade, voltando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições,
faz a obra de um evangelista e cumpre bem o teu ministério. Esse tempo, meus amados, chegou em que não estão suportando mais a sã doutrina, mas tendo comichão, coceira nos ouvidos, aleluia, secar-se-ão de mestre segundo as suas próprias cobiças, aleluia, se recusarão a dar ouvidos à verdade. Então preste bem atenção, cuidado. Doutrina de Deus são doutrinas que estão inseridas dentro da palavra. Doutrina dos homens, tudo aquilo que não está escrito dentro da Bíblia. E doutrina de demônios é toda e qualquer doutrina que traz uma destruição à santa palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Deixe o seu joinha nesse vídeo. Compartilhe em suas redes sociais. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não esqueça também de nos seguir aí pelo Facebook, derrubandoraciocinio.com.br e pelo Instagram, derrubando_raciocínio.com.br. Que Deus os abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.